Amigos e amigas, aqui estamos mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. A sociedade toda tem falado o tempo inteiro sobre empreendedorismo, empreendedorismo, sabe lá o que é isso, né? É uma palavra complexa, né? E bem grande também. Às vezes não dá nem entendimento do que seja realmente essa expressão, essa palavra empreendedorismo. Estamos sendo transmitidos nos canais da nossa Zumbi dos Palmares, e você pode estar ali para poder dar o seu like, dar a sua força, compartilhar os nossos conteúdos e, ao mesmo tempo, mandar suas sugestões para a nossa produção. A Zumbi dos Palmares, você já sabe, está com o vestibular em andamento, te convidando para poder vir conhecer, que aqui você tem a grande possibilidade da mobilidade social pela educação, pela cultura. Mas nós estamos aqui hoje com a honra de ter uma convidada muito especial, é a doutora Silvana Saraiva, é expert em empreendedorismo afro. Doutora Silvana, seja muito bem-vinda. Primeiramente, quero agradecer, Eloy, por estar aqui com você e poder falar um pouco aqui no canal universitário, né? Isso é muito importante, né? Creio que hoje a universidade precisa de escolas de negócio, né? Para que a gente possa participar, né? Dessa nova era. Então, bom, eu sou CEO de um grupo chamado FEAF Corporation, um grupo que reúne 4 empresas, sendo ela o Instituto Internacional FEAFRO, a ECOAS Brasil Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio Brasil-África, que representa um dos principais blocos econômicos do continente africano, que é a CDAO, né, que é a ECOAS. Também tem uma comercial exportadora, que é a Fiafo Trading, e uma empresa de eventos, que foi a minha primeira empresa, que é a Silvana Saraiva Produções. Então, é um grupo que nos últimos 19 anos, já vamos para 20, se dedica a um trabalho de bilateral entre o Brasil e os países do continente africano. O Estatuto da Igualdade Racial, mais uma vez a gente traz o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei de 2010, ela tratou também do empreendedorismo. Precisa ainda, carece ainda de regulamentação esse dispositivo da legislação do Estatuto. Contudo, até agora não foi regulamentado para que o Estado apoie as iniciativas de empreendedores afrodescendentes. E é importante isso dizer porque, sabe, doutora Silvana, é que nós temos que ter um olhar do que do havido após o 1888, após a abolição, onde a comunidade negra não teve as oportunidades de ter investimentos, de ter acesso a créditos para serem empreendedores de verdade, para não serem apenas vendedores e vendedoras de cocadas ou de fazerem serviços menos qualificados. Como é que a senhora vê esse tempo para que a comunidade negra se aproprie e vá também ao encontro de empreender, na medida de que é uma atividade importante para poder incluir a comunidade negra no acesso aos bens culturais e bens econômicos nesse tempo, não é? Realmente, Eloy, eu acho que passaram mais de 100 anos e, na verdade, a gente ainda não ocupou o espaço que nos é devido dentro da sociedade econômica brasileira, né? E essa exclusão, a partir da abolição, né, ela tem deixado sequelas impressionantes e principalmente pelo formato de colonização que o Brasil teve, que era um formato de propriedade e de família onde as famílias negras não existiram nesse, nesse contorno. Então, hoje, nós, né, que somos afrodescendentes, que somos negros, não temos propriedade. E por não termos propriedade, a gente não tem acesso a crédito, entende? Por isso que é muito difícil ser um empreendedor preto no Brasil, porque a gente não tem propriedade. Então, se a gente falar assim que, não, mas minha mãe tem uma casa, meu pai tem uma casa. Olha, sinto muito, uma casa não é considerada uma propriedade. Você não consegue colocar essa casa como custódia para você tirar um investimento para você fazer um negócio. Então, se você falar, meu pai tem uma fazenda, sabe? Eu tenho terras no Mato Grosso, eu tenho terras no Tocantins, eu tenho terras em Minas Gerais, é outra coisa. É. Porque isso sim.
é capitalizado. Então, o fato é que o povo negro não teve isso, porque isso, quando foi libertado os escravos e que eles trouxeram os europeus, até os orientais, né, os japoneses principalmente, muitos europeus vieram a troco de terra. Não, vem cá, que eu te dou uma terra, né, deu a troco de nada. Ou então era o europeu, ou era a igreja católica, né, a igreja, que tinham terras. Ficou sem. E junto com isso, a gente ficou sem outras coisas também, sem direito a emprego, sem direito à educação, sem direito a uma série de coisas. Que isso, infelizmente, hoje impacta totalmente no que se diz a gente fazer empreendedorismo aqui no Brasil. Por quê? Porque quem hoje financia isso, em tese, são as entidades financeiras. As entidades financeiras já entendem que o nosso compliance é fraco e nosso dinheiro é fraco também. Então, quer dizer, se você pretende fazer uma loja de pastel, aí você fala assim, não, mas eu consigo. O aluguel é R$ 2.000, não sei o quê, não sei o quê. Só que você não tem capital de giro para aguentar a formação do público, que pode demorar uns 6 meses, 8 meses. E aí, chegando nesse período, você já está devendo tudo. E o que você ganha com pastel não paga as dívidas que você adquiriu. E isso é complicado. Então, É, e agora, quando você pega a outra camada da sociedade, que é a sociedade abastarda, que são os sobrenomes do Brasil e etc., eles têm crédito. Um filho deles fala: ah, pai, eu quero fazer uma, sabe, uma indústria de avião de papel, eles têm crédito. Eles têm é, onde colocar, eles têm o relacionamento para poder expandir, sabe? Eles têm a capacidade de ir lá fora buscar tecnologias para poder trazer um negócio inovador, e a gente não, sabe? Então, é. as políticas Na, públicas voltadas aí são muito pequenas, entendeu, Eloy? na, na verdade, hoje parece que há uma sinalização muito real, que iniciada desde os, de 2003, alguns avanços são muito sensíveis, são muito reais, né? Sob o ponto de vista da legislação. Desde a ação afirmativa, né, uma ação afirmativa, como é a Zumbi dos Palmares, uma ação afirmativa da sociedade civil, no sentido de acessar, colocar a educação para ser um acesso para a comunidade negra, até as iniciativas de créditos. O BNDES tem linhas de crédito hoje mais facilitadas para que a comunidade negra possa acessar. Certamente ainda pode ser ampliado isso, e a sua percepção foi muito clara, né? Não houve. Não existem negros latifundiários, não existem negros grandes fazendeiros também, nem só latifundiários, como grandes fazendeiros. Não existem negros banqueiros, não existem negros grandes comerciantes, donos de shopping centers, de magazines, não existem negros proprietários de meios de comunicação. Enfim, nós não tivemos os melhores lugares após a abolição. Eu creio que as iniciativas da dimensão que a senhora está apresentando para a gente dão uma expressão de que é importante e é possível. Mas nós precisamos também mexer nesse arcabouço legal, ou dar uma cutucada nos bancos, especialmente no banco estadual, no banco público, para ter a possibilidade. Só já fez algum contato com o BNDES nessa perspectiva de acessar e de estimular linhas de crédito, especialmente para proprietários negros e negras? Olha, Eloy, Quer dizer, acontece o seguinte, empreendedores, né, que vão ao encontro, é, não fala de empreendedorismo preto, ele é sempre um pequeniníssimo empreendedorismo preto. Por exemplo, eu vou te dizer, a gente pode não ter bancos e etc., mas nós temos grandes negros com grandes projetos criativos de inovação que requer investimentos altos. Não é qualquer investimento. E, na minha opinião, quem fez a gente não ter acesso à propriedade, a gente não ter uma linha de crédito, foi o Estado. E quem teria que ser o nosso avalista é o Estado. Porque se eu tenho um projeto inovador, de real valor para a sociedade, mas ele é caro, sabe? O Estado tem que ser o meu avalista, porque se eu não tenho terra hoje, é porque o Estado brasileiro não permitiu que eu tivesse.
os meus antepassados, então eu não sou herdeira de ninguém. Você entende? Então, quer dizer, eu não tenho acesso a esse crédito. Então, você pega as grandes mentes criativas, elas só conseguem usar sua criatividade se derem sorte, porque aí tem que ter uma cadência de sorte. Até a abertura da universidade ajuda muito, porque, por exemplo, a Zumbi faz muitas parcerias internacionais, aí ele consegue lá fora. Isso provavelmente vocês vão conseguir entrevistar pessoas que conseguiram alçar algum voo num patamar mais elevado dentro da economia, porque fizeram lá fora e eles não contabilizam aqui dentro. São brasileiros, negros, fazendo coisas grandes lá fora e aqui dentro não. Aí, se eu no BNDES e vou montar minha lojinha de camiseta, eu consigo dinheiro. Se eu for montar a minha produção de confeitaria, de bolo, eu consigo dinheiro. Se eu preciso montar meu cabeleireiro, etc., eu também consigo dinheiro. Aí esses programas todos atendem. Mas se eu tiver um projeto de fazer uma indústria extremamente inovadora, que eu vou precisar de 100 milhões de reais para colocar essa indústria de pé, não tem dinheiro. E isso a gente vai perdendo mentes criativas que desenvolvem Mas será que, coisas mas de toda criativas para forma, fora. eu lhe compreendo, mas eu creio que não é possível também o Estado. O Estado é o responsável e ele tem que produzir ações de ação afirmativa e ações inclusivas para poder alcançar a comunidade negra. Mas, de toda forma, não há como o Estado, eu creio, não ter alguma garantia, porque a gente sabe que tem que ter algum nível de garantia, algum nível de segurança para o Estado. Eu não estou parando o Estado, tirando a responsabilidade do Estado, mas, digamos, um empreendimento de 100 Uhum. milhões é um empreendimento que exige, inclusive, ter um plano de negócios extraordinário, com uma Onde perspectiva de entra? estudo, né? Eu quero dizer assim, para a gente poder também não dar uma coisa. Não, sim, eu não vou ser radical, não sou radical, mas veja bem, só Só um que, por parênteses. exemplo, Eu quero lhe dizer um exemplo. Eu tenho um irmão de reconhecimento, né, de consideração, que hoje ele se formou na universidade junto comigo, também na primeira universidade que fiz, mas ele hoje produz 9.000 litros de leite por dia, com uma meia dúzia de vaquinhas e 150 toneladas de carne de porco por mês. É uma coisa à toa. Mas quantos negros produzem 9.000 litros de leite no país? Talvez ele seja o único. Ele eu seja o único. acredito até E que sim. ele teve acesso a créditos públicos. Mas seguramente ele teve que fazer planos de negócio muito bem. Eu quero dizer que a gente tem que ter essa dimensão. Por exemplo, se você forma um engenheiro na sua universidade, né, e você forma técnicos e forma pessoas que vão desenvolver coisas, eles vão ter essa capacidade de desenvolver planos de negócio, ter um auxílio que hoje tem. Hoje o Sebrae dá todo um auxílio para fazer um plano de negócio extremamente estruturado. E tem as próprias instituições da universidade dando apoio técnico. Por exemplo, você tem a FGV, você tem a FIA, você tem o ITA, você tem várias universidades que foi o técnico para garantir que esse investimento ele vai ser execuível, inclusive com o acompanhamento auditorado por essas entidades. Você E, pode citar, assim, além da sua experiência extraordinária, que é mundial, alguns assim, cases de sucesso no Brasil de empreendedores negros que possam servir de exemplo para a gente, ou se não temos nenhum empreendedor negro que possa ter. Lembrei aqui, temos sim, alguns da sua relação que podem. olha, assim, alguns que eu conheci, que tem alguns que eu não vou lembrar o nome, que passaram nesses anos, né, por mim, né? Eu conheci, por exemplo, um empreendedor que tinha uma metalúrgica, que ele fazia parafusos para dutos de petróleo. E assim, ele fazia só o parafuso. Foi um nicho que ele encontrou e ele atendia a Petrobras, atendia empresas, enfim, todas essas empresas petrolíferas e que precisa desse parafuso, né? Chegou um dia no meu escritório e falou, poxa, Silvana, você não conhece alguém que possa ser meu sócio capitalista? Eu falei, por quê? Inovação, e essa inovação hoje vai me custar 3 milhões de reais.
nossa, mas você vende para a Petrobras, você não conseguiu reunir 3 milhões? Ele falou, não, ele não tem 3 milhões de reais para poder amplificar, mas ele tinha um negócio extremamente interessante, era uma metalúrgica de parafusos para dutos de petróleo. E ele disse que ele começou trabalhando numa empresa, era engenheiro, ele produziu sabe, esses parafusos, é muito interessante, porque eu nunca nem sabia que tinha uma empresa que fornecia especificamente isso, né? Isso E não houve interesse dos bancos ou de nenhum setor financeiro de apoiar essa iniciativa dele? Ele buscou isso? Então, ele buscou algumas instituições que pudesse atender, mas ele não tinha garantia suficiente, né? Mesmo, mesmo as máquinas que ele queria colocar em custódia de garantia, não eram suficiente para ele conseguir o valor total necessário para a implantação da nova tecnologia. Então, quer dizer, e era assim, ele precisava realmente de um sócio capitalista. E no final dessa história, desse romance, foi que ele vendeu a indústria para uma outra pessoa para tocar. E não era negro. Ele perdeu esse negócio e passou a ser empregado, se eu não me engano, na ocasião da Odebrecht, que também fazia obras dentro da Petrobras. Então, quer dizer, então, a gente às vezes até tenta, né? Existe um esforço, mas talvez não sobreviva sempre. Isso eu estou falando dos negócios poucos comuns do que dizem que nós, afroempreendedores, fazemos parte, porque parece que a gente é só dono de estúdio de cabeleireiro, de não sei o quê, etc., que isso é Isso errôneo, é né? muito, é importante, mas é muito pouco. Agora, aqui na Zumbi dos Palmares, nós não vamos lutar até o fim, mas não vamos vender a nossa Zumbi dos Palmares, never, nunca, porque aqui é empreendedorismo forte, uma iniciativa, uma ação afirmativa forte, que seguramente com a força do nosso reitor, José Vicente, caminha, dialoga com todos os setores públicos e privados, no sentido de, ao mesmo tempo, encontrar, abrir portas para os nossos jovens que se formam aqui com os melhores professores. Mas, de toda forma, é preciso que nós tenhamos. A sua fala está muito precisa. É preciso crédito, é preciso investimento. E por que que o Estado tem que fazer? Porque o Estado foi aquele que consentiu que a escravidão de africanos e de seus descendentes acontecesse nesse país por quase 400 anos. Isso não é coisa à toa. É escravidão racial E saímos de mão abanando. e de E mãos saímos de mão abanando. abanando, É, presos na miséria da favela, né? Como disse o samba enredo. E na cultura nós temos tido alguns êxitos, né? Mas a cultura não dá para poder. Hoje a economia criativa ela pode também até alavancar. Que alguns negros de sucesso, né, na cultura ou no esporte, eu acho que não pode ser a régua para a gente medir o empreendedorismo. Ou podemos também trabalhar nessa experiência, nessa expectativa. acredito que hoje essas grandes personalidades que se deram bem ou no esporte ou na cultura têm feito até um trabalho interessante de empreendedorismo, para além das suas funções dentro disso. Então, a gente vê alguns esportistas com negócios diferenciados, alguns artistas, né? Hoje, por exemplo, você vê a produção cinematográfica crescendo, que nem o Lázaro Ramos fazendo produções. Isso é O produção econômica afro-reggae, também. afro-reggae Vai, também, não, Afro-Reggae, o pessoal da CUFA. Então, você vê um trabalho de desenvolvimento disso extremamente importante. Eu acredito que no futuro, por exemplo, uma CUFA tenha seu próprio banco, sabe? Um Afro-Reggae tenha seu próprio banco pelo tamanho do trabalho que eles hoje têm de impacto social. Então, isso é um futuro que nem mesmo o racismo vai controlar. Sabe por quê? Porque é um futuro da necessidade humana. E, então, quando a necessidade humana bate, ela vai evoluindo independente do que, sabe? E se adaptando a todas as intempéries e evoluindo. E eu acho que essa evolução, de fato, principalmente hoje, a gente tendo uma universidade que tem, sabe, esse propósito, então hoje a gente forma aí pessoas e formadores de opinião que vão expandindo cada vez mais
E isso faz com que hoje, por exemplo, a criancinha lá na favela ele já não ache mais que só também ser artista ou jogador de futebol vai alçar ele em outro patamar social. Ele também pode ver uma engenharia, uma advocacia, outros meios que pode até mesmo ser um professor universitário e ter hoje seus canais dentro das redes sociais que vão poder lhe gerar valor. Né? Então, eu acho que hoje as coisas estão melhorando. Para o jovem de 20, 30 anos atrás, bom, dos 50, 60 anos que iniciou todos esses movimentos mais acirrados que a gente conhece hoje, era quase que impossível. Para os de 30 anos atrás foi muito difícil, mas os de hoje tem hoje a favor de si a comunicação que antes nos era também dada. Hoje não, a gente tem canais de comunicação como este, que a gente pode falar e expressar abertamente o nosso pensamento, e isso é muito importante. Isso é muito Com importante depois para dirigir políticas públicas que atendam essas demandas que elas são reais. com certeza. Agora, me ocorreu aqui uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Numa perspectiva, porque na década, primeiro metade do século passado, do século XIX, foram consolidadas legislações trabalhistas mega importantes, especialmente para a comunidade negra, que saída da escravidão ainda não acessava, quando começa a acessar os empregos, era a famosa carteira assinada. A carteira assinada fantástica para acessar a Previdência, acessar o sistema público de saúde, acessar uma possibilidade do crédito para adquirir uma casa própria. Enfim, iniciativa fantástica e que produz efeitos, seus efeitos históricos são extraordinários e que estão vigindo até hoje. Mas hoje há alguma contradição entre o empreendedorismo e a ação de consolidação dos direitos dos trabalhadores, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores negros, alguns ainda vivendo em situação muito precária, onde empregadores se recusam a assegurar esses direitos. Há alguma contradição ou isso se combina? Aquelas conquistas da primeira metade do século passado, ela ainda tem importâncias e caminham par e passo com o empreendedorismo? Décimo Ah, Eloy, terceiro, fundo de garantia, férias, previdência para assegurar uma aposentadoria, uma idade madura, mais tranquila, ou menos sofrida, porque aí aparecem todas as doenças, todos os remédios, tudo. Então, é que ela tenha garantia de acessar ao sistema de saúde, acessar recursos para se manter. Isso é possível? O empreendedorismo ou há uma divergência, ou é possível conciliar isso? a gente precisa ter o olhar para o futuro, né? E como dizia Karl Marx, o futuro do trabalhador é não trabalhar. Mas não é não trabalhar porque ele vai ficar em casa. É porque a tecnologia ela começa a assumir uns papéis na qual a força de trabalho como a gente conhecia, né, atrás, por exemplo, início dos anos, nos anos 60, 70, 80, principalmente aqui no Brasil, a partir dos anos 40, 50, que as grandes indústrias começaram a se instalar, então a gente tinha aí um grande rol de empregos que hoje já não existem mais. Essas questões voltadas à previdência, etc., você pode ver que até as reformas hoje faz com que você praticamente trabalhe até o resto da sua vida. Quem não trabalhou lá atrás, que nem hoje eu vejo uma sociedade negra que conseguiu entrar dentro de um patamar de classe média porque se tornaram funcionários públicos. Né? O funcionalismo público ajudou muito esse grupo. Então, eu conheço muitos funcionários públicos que conseguiu, por conta de ser funcionário público, estabilizar uma vida, né, financeira, econômica, e com isso seus filhos passaram a ter também vamos dizer, esse equilíbrio e poder acessar melhor a escola, até acessar um pouco melhor as universidades. Olha, muito aquém daquilo que a gente se diz a partir do recorte da nossa população. Mas eu acredito que as condições trabalhistas que ainda existem, elas precisam existir, porque é deles
inteligente elas não existir, porque esse povo é altamente consumista. Sem consumo também você não gira economia. Então, você não pode tolher essa oportunidade, né? Essa capacidade social, né? No caso. É isso, é empreendedorismo e o futuro. São muitos temas para a gente poder resolver e tratar aqui no nosso Negros Online. Empreendedorismo e o futuro. Estamos aqui desafiando o futuro e vamos arrancar do futuro todas as possibilidades para uma sociedade mais justa, que até acesse aos bens culturais e econômicos igualmente, com igualdade de oportunidades, ou segundo a sua possibilidade, ou segundo a sua condição, mas que a gente consiga eliminar, colocar numa página do passado a fome, a pobreza e a miséria. É isso. Negros Online trabalhando para conquistar, para construir um mundo melhor. Muito obrigado, doutora Silvana, uma alegria. E a senhora precisa voltar aqui para a gente continuar essa prosa, essa resenha do empreendedorismo no Negros Online. Com todo prazer, Eloy, né? Um abraço aí a todos do que estão assistindo esse programa, né? Da, da Zumbi dos Palmares, que é uma iniciativa. Zé Vicente é um amigo de longas datas, então conheço desde o início, desde o chão dessa universidade. Então eu fico muito feliz, muito honrada em poder compartilhar um pouco das experiências, né? E aprender um pouco com vocês também. Obrigada. Valeu. Abraço a todos e até o nosso próximo Negros Online.